Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Bom dia, transformadores. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de pedir orações pelo Felipe. O Felipe é uma criança muito querida da paróquia, uma criança abençoada, filho do casal Liz e André. E o Felipe está passando agora por um procedimento cirúrgico. E com muita fé e oração, nós confiamos que tudo ficará bem. Então, vamos dedicar este dia a Ele, sempre mantendo Ele em nossas intenções, pensamentos e preces. Vai tudo ficar bem. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Por que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Amigos, vocês já tiveram a sensação de estar meio andando sem rumo? Mesmo já com o destino certo marcado? Pois é, hoje o Evangelho ele nos coloca ao lado de 2 discípulos no caminho para Emaús. É uma estrada que mais parecia uma fuga do que peregrinação. Eles estavam voltando para casa,
mas não só geograficamente, emocionalmente, voltando para a vida antiga, voltando à desesperança, voltando ao que acreditavam ser seguro, já que o sonho havia morrido na cruz. Mas tem um detalhe: Jesus estava no caminho com eles e eles não perceberam. Quantas vezes também a gente anda lado a lado com o ressuscitado e não percebe? Os olhos estavam como que vendados, diz o Evangelho. E a pergunta que Jesus faz é humana, né? O que vocês estão conversando pelo caminho? Essa pergunta que hoje é para nós, sobre o que temos falado na nossa estrada da vida. Quais são as nossas conversas interiores? E será que estamos como aqueles dois, falando mais de frustração do que esperança? Porque a resposta deles é uma mistura de desabafo e cansaço. Nós esperávamos. A dor maior, minha gente, nem sempre está no que acontece, mas no que deixa de acontecer. Eles esperavam um libertador político. E Jesus vinha trazer algo maior. Libertar o coração da escravidão do pecado, da morte, da indiferença. Mas Jesus não desiste deles. Ele caminha junto, escuta e depois começa a fazer o que mais ama: ensinar, explicar as Escrituras. E é aqui que tudo começa a acontecer. Nosso coração ardia quando ele nos falava pelo caminho. Esse é o ardor da palavra. Santo Ambrósio diria que é um fogo que consome tudo que é superficial e deixa acesa só a caridade verdadeira. É o fogo que aquece o que estava frio, que devolve a fé a quem já não sabia rezar. E aí vem um segundo gesto. Eles insistem para que Jesus fique. E quando ele entra, parte o pão e os olhos se abrem. Eles reconhecem. Foi no partir o pão, na liturgia eucarística, num gesto que lembra a ceia, no sacramento que faz o céu se tornar pão em nossas mãos. Ali, naquele gesto, está toda a presença do ressuscitado. O catecismo diz que a estrutura desse evangelho já é a liturgia. Primeiro a palavra, depois o pão. Primeiro o coração arde, depois os olhos se abrem. Transformadores, quantas vezes andamos tristes e cansados sem perceber que Ele está aqui? Quantas vezes falamos mais das dores do que a presença dEle? Quantas vezes saímos da missa sem deixar que o coração arda e os olhos se abram? Então hoje esse caminho de Emaús é o nosso espelho, porque todos nós temos nossos Emaús, nossos momentos de frustração, de dúvida, de solidão. Mas Jesus continua sendo o companheiro que caminha conosco, que escuta nosso coração, que explica a vida com a palavra e que se revela no partir do pão. E olha que belo, quando reconhece, ele desaparece, porque agora ele não precisa mais estar fora. Sabe por quê? Porque ele já está dentro deles. Essa é a missão. Depois do encontro, vem um anúncio. E eles voltam para Jerusalém na mesma hora. Você lembra que era tarde, que era noite, que era longe? Mas à noite, a distância, nada é mais ameaça. Porque agora a luz voltou a arder dentro deles. Então que hoje a gente também volte para a nossa Jerusalém. Volte para a vida, para a missão, para os relacionamentos, com o coração aceso, uma palavra queimando dentro da alma e com a certeza de que Ele está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Paz e bem. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor,
o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém.